Quando a gente tem uma situação pessoal muito dramática ou muito difícil a ser resolvida na nossa vida, a gente não consegue fazer dinheiro no mercado. O que levou você a sair da cirurgia e dizer, tá, agora não vou mais fazer isso? Tá, bom, o que acabava acontecendo, tá? A partir de 2002, muitas pessoas começaram a me pedir, me ensina pra gente como é que você faz as suas operações de mercado, como é que você analisa o mercado, como é que você olha o mercado. Então tá, a gente começou a fazer como se fossem pequenos grupos de estudo no final de semana, eu, o Leandro, a gente sentava com uma turma e apresentava como é que a gente lia o mercado, como é que era a análise técnica, essas coisas todas. E isso me consumia os finais de semana. Durante a semana, eu estava focado na cirurgia plástica. Tá? E, naturalmente, que o cara, quando é jovem, ele não se importa muito com isso. O cara, quando é jovem, ele trabalha de maneira absolutamente brutal. Eu me lembro quando eu era residente, eu cheguei a trabalhar 144 horas por semana. Nossa. A gente trabalhava direto, porque fazia plantão de 24, às vezes 36 até 72 horas, assim, ó. Direto, semanas inteiras. E foram várias e várias semanas assim. Então, nesses anos de 2002, 2003, 2004, 2005, eu fui nessa tocada um tanto quanto pesada, né? Um tanto quanto violenta. Em 2005 nasceu minha filha, a Carol, nasceu em 2005, e obviamente as coisas mudam, tu precisa de mais tempo para cuidar da família, tu precisa realmente focar muito mais nisso. Eu dei uma diminuída no ritmo, e aí em 2008 foi um ano difícil para mim, sabe, Luana? 2008 eu posso dizer que talvez tenha sido meu ano pessoal mais desafiante, assim. Não por causa do mercado, não foi por causa do crash do mercado, o crash do mercado em si não me avalou, até porque eu tinha feito excelentes operações no início do ano, então o crash do mercado não foi o problema principal. O problema principal foi que em 2008, justamente no mês em que iniciou o crash de 2008, que foi em maio de 2008, eu lembro que era tipo uma sexta-feira, eu estava olhando o mercado, minhas posições em Vale, uma série de coisas, eu estava com um belíssimo lucro em várias operações dela, estava até pensando em fechar umas operações. E aí a minha esposa, minha ex-esposa na época, disse, olha, a Carol está com um pouquinho de febre. Ok, 3 anos de idade, febre normal, cheguei em casa, ela estava um pouquinho abatidinha, tinha um pouquinho de febre de fato. Eu dei uma examinada, nada demais. Aí eu falei, olha, segunda-feira, se a febre continuar, tu leva na pediatra. Segunda-feira ela levou na pediatra, a pediatra examinou, tal, voltou na terça-feira, e aí ela me diz, a pediatra disse que não é nada, depois é só uma virose. Terça-feira eu olhei, ela continuava bastante prostradinha, meio que paradinha, febre. Eu falei assim, tá, leva amanhã de novo na pediatra, porque eu não tô achando isso só uma virose. Eu tenho um pequeno nódulozinho aqui na parótida que ela não tinha ontem, e para mim isso pode ser uma cachumba. Aí tá, ela levou na quarta-feira, aí a pediatra já ficou puta comigo, porque obviamente, eu ia paciente segunda, vou olhar na quarta. Mas tudo bem, ela examinou, pediu os exames de sangue, falou, colhe esse exame de sangue na semana que vem e traz para mim. Aí a minha ex-esposa disse isso, eu falei, tá, mas tudo bem. Na quinta-feira ela continuava meio prostrada, eu falei, não, negativo. Tu vai levar ela na pediatra amanhã de novo, porque isso não tá ok, não dá para esperar até sexta-feira. Não dá para esperar até semana que vem. E aí a minha ex-esposa disse, pô, Alexandre, eu já levei na pediatra 2 vezes a semana, leva de novo que eu não tô gostando disso, isso não tá legal. E aí na sexta-feira, quando ela chegou na pediatra, a pediatra examinou, e assim que ela examinou, ok, vamos para a emergência do hospital, vamos internar, porque isso aí realmente tem uma coisa muito diferente. E aí fez vários exames, a gente passou aquele final de semana indeciso sobre o que era. E na segunda-feira se fez diagnóstico de leucemia. E aí tudo mudou. Aí tudo muda. Aí, obviamente, bom, então tá. Ok, vamos fazer o tratamento, vamos resolver. Vai ser um tratamento longo, vão ser uns 3 anos de químio, vão ser uns 3 anos e meio. Não vou poder gastar muito meu tempo com coisas que não são absolutamente indispensáveis, eu tenho que estar presente. Então eu tinha que escolher. Eu tinha que escolher aquilo que me consumisse menos tempo, me permitisse estar com ela, sem estresse.
E aí, óbvio que a cirurgia plástica ela é uma amante muito, digamos assim, exigente. A cirurgia plástica ela te exige presença. Tu não pode fazer cirurgia plástica sem estar prestando atenção, 100%. Sem estar disponível para o teu paciente, sem estar podendo atender ele a qualquer horário, em qualquer momento. O mercado não. O mercado tu escolhe quando é que tu vai dar atenção para ele. O mercado tu escolhe. Agora eu quero operar, agora eu não quero operar, agora eu posso operar, agora eu não posso operar. E como as duas, tanto o mercado quanto a plástica, estavam me oferecendo um retorno financeiro bastante parecido, na época, eu peguei e falei, olha, eu vou fechar a clínica, eu vou fechar o consultório, vou ficar só no mercado. Não foi uma decisão simples, tá, Luana, sendo bem franco, porque, na verdade, toda a família vê assim, pô, Alexandre, mas tu vai parar com a cirurgia plástica e tu vai ficar só no mercado, o mercado é perigoso, como é que tu vai te sustentar, como é que tu vai te garantir, e a tua filha está doente, tem certeza? Então, sim, teve pressão da família, até hoje minha mãe não curte muito a ideia, porque o sonho da existência dela era ter um filho sem plástico, lógico. E, então, assim, houve resistência da família, mas eles não falaram nada muito, digamos assim, pesadamente ostensivo contra. Foi uma decisão difícil, mas foi necessária. Não tinha como. Na verdade, hoje, olhando retrospectivamente, e é importante talvez até passar isso para os amigos, retrospectivamente falando, eu tomei a decisão equivocada no sentido de eu não precisava ter fechado a cirurgia plástica completamente. Eu poderia ter ficado só mais seletivo, eu poderia ter escolhido, eu vou operar só a cirurgia de prótese, que é uma cirurgia rápida, fácil, em 1h30 está feito, está resolvido, o resultado fica fantástico em 99% dos casos, não tem tanta complicação, e isso me permitiria ainda ter uma porta, se necessário, de fazer uma das coisas que eu mais gostava de fazer na vida, que era a cirurgia. Que era fazer cirurgia. Mas naquele momento, e numa situação de pressão, de estresse, né? Poxa, a filha doente, foi a decisão a ser tomada. E depois, bom, Carol começou o tratamento, a gente sabe que hoje a Carol tá bem, né? Graças a Deus. E como é que foi o depois, durante o tratamento dela, lidar com o mercado e com situações, às vezes, de pressão no mercado e a situação de casa? Então, uma boa pergunta, né? Porque, na verdade, assim, eu tinha ela no hospital, fazendo muitas vezes químio, e nós tínhamos um creche em 2008. Pois então, uma pressão assim, ó. O mercado caiu de 60%. E um monte de gente me perguntando sobre o mercado financeiro. Muitos alunos apavorados, precisando de orientação, e perguntando o que eu faço aqui, o que eu faço ali. Está na hora de comprar, está na hora de vender, me esconde debaixo da mesa. Então, sim, uma pressão muito importante. Por isso que eu digo que 2008 foi um ano de construção de uma mentalidade muito forte, porque depois que tu passa por um ano daqueles, todo o resto é, digamos assim, fácil. A walk in the park, como dizem os americanos, é caminhar no parque, né? Foi um ano difícil, sim. Tá? Eu precisei muitas vezes concentrar e focar no que eu estava fazendo dentro do mercado para poder dar o máximo possível de orientação para as pessoas que estavam precisando dessa orientação. Algumas coisas que eu pude tirar de conclusão bastante nítida nisso. Naquela época que eu operava o meu capital, metade do meu capital operava em sistemas objetivos. Sistemas em que o sinal aparece no gráfico e tu não tem como questionar, é uma entrada ou não é uma entrada. E a outra metade do capital eu usava modelos discricionários, em que tu faz uma análise do gráfico e aí tu vai decidir se você quer montar a operação comprado ou se quer montar a operação vendido. Bom, o que acabou acontecendo? Metade do meu capital era discricionário, metade do meu capital era objetivo. Durante todo o período principal de tratamento dela, que foram os primeiros 6 meses de tratamento, as minhas operações objetivas evoluíram exatamente como o sistema objetivo mostra, com o nível de acerto se mantendo em torno de 70%, 65%, com payoff de 1.3, 1.2 para 1, tudo evoluindo dentro dos conformes. Ou seja, estava ganhando dinheiro nesse sistema. Ganhando dinheiro no sistema, objetivo.
No discricionário, todas as operações que eu fazia, eu perdia. Todas. Eu acho que foi o ano que eu consegui fazer o meu recorde de operações no loss consecutivas em 6 meses. Era um trade atrás do outro. Loss, loss, loss e loss. Aí eu me lembro que eu estava no hospital, no saguão do hospital, e eu encontrei um amigo meu, psiquiatra, que sabia que eu era trader há muito tempo. E aí, História, como é que tu tá? E eu, pois é, cara. Pô. E ele sabia da situação da Carol no hospital. E eu disse, cara, sei, cara, tô meio enrolado, assim, porque eu tô fazendo as operações, tá dando loss, não sei o que tá acontecendo, não sei, cara. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, Storm, tu é um... Mesmo, né? E daí eu, por que, cara? Tu é um... E eu, mas por que tá dizendo isso pra mim, cara? Ele olhou assim, cara, olha só, cara, tu tá com a tua filha internada, em tratamento, fazendo químio. Você acha que você se permitirá estar no seu escritório fazendo dinheiro, operando no mercado financeiro? O que está acontecendo contigo? Você está no escritório, mas você está com uma sensação de culpa. Porque enquanto você está no escritório, sua filha está fazendo químio. E qual é a sua capacidade de concentração para fazer o seu trade da maneira correta? É próxima do zero. O que você deve fazer é para de operar esta M e te concentra em cuidar da tua filha. Aí quando ele falou aquilo, Lana, a ficha caiu, eu li assim para ele, pô, tu podia ter me dito isso antes, né, cara? Podia ter me dito isso antes, né, cara? E aí, dito e feito, né? Eu parei com todos os modelos, inclusive com os modelos objetivos que estavam dando dinheiro, né? Fazendo dinheiro. E me concentrei em cuidar dela por um bom tempo, foi mais uns 3, 4 meses até que ela saísse do hospital. E assim, esse seria um ponto que eu preciso deixar bem claro para os amigos. Quando a gente tem uma situação pessoal muito dramática ou muito difícil a ser resolvida na nossa vida, a gente não consegue fazer dinheiro no mercado. Não operando de forma discricionária. De forma objetiva até consegue, mas de forma discricionária, a maior probabilidade é que o mercado vai saber que tu está machucado, o mercado vai saber que tu está com dor, e quando você está com dor, você não quer mais dor para você. E aí o que o mercado faz? Ele começa a te apertar justamente onde está doendo e te causa mais dor, e daí você começa a estopar antes do necessário, você começa a sair do mercado antes do que precisava, antes do teu alvo ser atingido, antes do seu stop ser atingido, e você começa a perder dinheiro rapidamente, e tudo se torna algo muito pior do que poderia ser. Né? Então, ali foi uma lição importante em 2008, não operar enquanto você não se encontra emocionalmente estável, e também se tornar uma fortaleza emocional, sabe, Luana? Eu acho que as pessoas elas precisam entender que para a gente conseguir fazer dinheiro no mercado, a gente não pode deixar abalar por ele. Nós temos que nos tornar absolutamente inabaláveis pelo mercado. O mercado pode fazer o que ele quiser na minha frente que não me estressa mais. Isso é algo que eu bato muito na tecla realmente da forma como a gente encara o mercado. É claro que existem, né, falando aqui, existem várias coisas que o trader, o investidor precisa para que isso seja possível. Exemplo, um plano, exemplo, ter uma metodologia operacional, exemplo, ter gerenciamento de risco. Essas coisas, né, junto com, claro, o preparo psicológico, mas isso vai permitir que ele tenha essa mentalidade inabalável diante do mercado. Sem isso, a gente já sabe que não é possível, né? Não existe como realmente, né? Não existe é meio forte dizer, mas assim, não tem como. É complicado. Tem uma outra coisa que ajuda muito criar essa fortaleza emocional e poder operar o mercado sem absolutamente se deixar abalar muito por ele. Mas isso é uma coisa mais complexa de ser feita. Qual que é? É você operar apenas o dinheiro que você pode perder. Porque às vezes eu vejo pessoas operando um dinheiro que, se elas perderem, elas estão completamente falidas, endividadas. E aí isso coloca sob a situação
uma pressão muito grande. E é automaticamente, quando você opera para não perder, você acaba perdendo. Exato. E aí fica muito mais difícil, né? Fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil. E, Stormer, como você, ao longo do tempo, foi desenvolvendo esta mentalidade? Porque você disse, hoje o mercado pode fazer o que ele quiser na minha frente, que isso não me abala. Mas não foi assim desde o início, né? Não. Como que você teve, quando que você começou a ter mais essa percepção e como que você foi trabalhando isso ao longo do tempo para hoje chegar e falar isso? Na verdade, o que acabou acontecendo, assim, tá? É uma pergunta boa, tá, Luana? Mas o ponto é o seguinte,